O governo do presidente Jair Bolsonaro tem sofrido reveses em praticamente todas as áreas, mas nenhuma talvez seja mais simbólica que a questão das armas. Pesquisas do Datafolha têm mostrado que tem aumentado a rejeição do brasileiro à liberação de armas, como defendia Bolsonaro na campanha. Eu estou aqui com Mauro Paulino, diretor do Datafolha, para tentar entender o que aconteceu entre a campanha e o início do governo. Por que o percentual de brasileiros que é contra o uso de armas está crescendo? Mário, principalmente porque os que são mais contrários ao uso de armas é justamente aquela parcela da população que tem mais peso populacional, que são os mais pobres, com um nível de escolaridade mais baixo e com o crescimento de casos de violência, principalmente nas periferias, nos bairros mais afastados. Esse choque de realidade fez com que algumas pessoas que estavam apoiando essa facilitação do posse de armas passassem a rejeitar. É, na verdade, a convivência diária com a violência que faz com que muitos brasileiros tenham medo de mais armas à disposição. Não é contraditório que o Bolsonaro tenha sido eleito com um programa pró-armas, que agora é rejeitado pelos próprios eleitores que o colocaram no poder? Nós fizemos uma pesquisa em dezembro, logo após a eleição do Bolsonaro, e percebemos que a maioria dos brasileiros, inclusive muitos dos que votaram em Bolsonaro, não concordam com todas as ideias dele. Essa identificação com o Bolsonaro se dá numa parcela de 12% da população. Só isso? Sim. O núcleo duro do Bolsonaro, nesse momento, é de 12%. São aqueles que concordam com a maioria das suas ideias. Então, mesmo entre aqueles que votaram em Bolsonaro, metade deles discorda, por exemplo, da facilitação do acesso às armas. E no caso das mulheres, não tem aquela questão do lar comandado pela mulher e que sabe que o filho que está na rua está sujeito à violência extrema da arma? As mulheres merecem muita atenção, eu diria, da sociologia, da ciência política, da psicologia social nesse momento, porque elas, durante as últimas eleições, eu percebi que elas têm antecipado algumas tendências. Então, há uma resistência a essas ideias, a essas propostas bolsonaristas, há uma resistência muito maior entre as mulheres do que entre os homens. É um instinto de proteção dos filhos, dessas mulheres mais pobres, e o conhecimento de causa. Muitas mulheres, cada vez mais, tomando conta da casa sozinhas e percebendo mais a violência. Muitas vezes os homens já não estão em casa por conta da violência e os filhos são os mais ameaçados. Por que os evangélicos neopentecostais têm uma rejeição tão grande ao uso de armas, com o índice dos mais altos, de 76%, salvo engano, só abaixo dos indígenas, que é 78%? Você saberia explicar? Eu acredito que tenha menos a ver com a religião e mais com a inserção social e econômica desse segmento. Os neopentecostais são, em sua maioria, também mais pobres e enfrentam todas essas questões aí da violência urbana dentro desse contexto de serem mais pobres. Então, novamente, a realidade se impondo à racionalidade. Eles escolhem o Bolsonaro, mas discordam, escolhem o Bolsonaro por uma série de outros motivos, mas discordam desse aspecto que pode gerar mais violência a que eles são submetidos. Mas, de qualquer forma, é importante a gente saber que o Brasil continua, como nas eleições, dividido em 3 terços, basicamente. Tem um terço que tende a aprovar Bolsonaro, tem um terço que tende a ser anti-Bolsonaro
E tem um terço que são cidadãos que a gente chama de pêndulo, que em alguns assuntos pende para um lado e em outros pende para outro. E são, em geral, esse pêndulo é formado pela classe média, não a classe média alta, que essa é majoritariamente pró-Bolsonaro, mas é uma classe média que ascendeu durante os governos Lula, e especialmente os governos Lula, começou a decair durante o governo Dilma e chegou ao final do governo Dilma com uma rejeição muito forte ao PT. Se sentiu traído, talvez, pelo partido por conta das crises econômicas e questões de corrupção? E aprendeu a querer mais, né? Como ascendeu, saiu da classe D, foi para a classe C e parou, na verdade ficou um vácuo. Esse um terço aí do meio ficou querendo mais e percebe agora que está tendo cada vez menos.